Salve, salve, amigos do Diálogo Espírita. Pergunta endereçada hoje ao Espiritismo Responde. Como posso saber das minhas vidas passadas? Bem, primeira coisa é sabermos se isto é possível, conhecer fatos das vidas passadas, não é mesmo? Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho e dizer que sim, existe essa possibilidade, através dos sonhos, através de revelações espontâneas, através da terapia de vidas passadas. A questão é saber se e quando isto é possível. Não é uma questão tão fácil assim como muita gente pode imaginar. Mas esse é assunto para daqui a pouco. Nosso programa começa com o tema livre, que vai falar a respeito da adoração do bezerro de ouro. Consta lá no Velho Testamento, no livro Êxodos, envolvendo Moisés. Vamos ver quem é o bezerro de ouro, ou melhor, quem ou o que ele representa atualmente. Então é isso aí, pessoal. Fica o nosso convite aí para aprendermos e estudarmos e aprendermos juntos mais um pouquinho, não é mesmo? Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai relembrar uma figura, uma imagem, uma ocorrência narrada na Bíblia, no Velho Testamento, portanto, a parte do Velho Testamento, no livro de Êxodos, envolvendo Moisés, que é sobre a adoração do bezerro de ouro. Talvez seja a mais antiga referência à idolatria que a gente tenha conhecimento, né? Famosa. Conhecimento geral, mais ou menos. E o bezerro de ouro, vocês sabem que foi construído à revelia de Moisés, o grande legislador hebreu, quando ele subia ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. E depois, por ordem também dele, que ficou muito irritado, são os termos que constam lá da Bíblia, ele reduziu a pó esse bezerro de ouro. Eu pergunto aqui, estou mais uma vez com a Hilde e com a Rose. Hilde, qual é a sua primeira fala a respeito disso aí, assim, trazendo para a nossa atualidade, que eu acho que é importante a gente, não adianta ficar só estudando a Bíblia lá, só a letra e tal, e não ter uma aplicação prática, né? Trazendo para o nosso contexto, né? Por que foi que Moisés não aceitou, era contra, e tem alguma coisa a ver com os nossos dias atuais? Esse bezerro de ouro, se nós formos trazer para um contexto, tem tudo a ver, como você perguntou, né, nos nossos dias atuais. Primeiramente, por que é um bezerro de ouro? Nós falamos aqui em off nessa questão, né? Poderia ter sido um bezerro feito de papel, de madeira, de qualquer outro material, mas a citação que nós temos é justamente o ouro, porque o ouro nos remete a quê? A riqueza, ao poder, né? Luxúria, culto do corpo, enfim, idolatria. É aquilo que na nossa visão, nós, quando falamos no ouro, pensamos principalmente no poder financeiro, poder econômico, o poder das palavras, né? Então, essa questão, nos nossos dias, nós encontramos no nosso meio, inclusive, não é? Está em todos os ambientes, os valores que nós depositamos na questão, no quesito material, em tudo que nos cerca. Que valores são esses? A importância que nós damos e, muitas vezes, deixando de lado a nossa adoração e aquele a quem, né, ao que nós deveríamos nos voltar como adorador, né, adoradores que somos de Deus, o nosso modelo e guia, Jesus. Esquecemos porque queremos coisas rápidas, somos imediatistas e aí construímos os nossos próprios deuses, seguimos aqueles que acreditamos que nos darão respostas instantâneas. Rose.
Interessante, né? A tradição humana. É mais fácil você buscar, né, soluções, proteção, segurança num ídolo externo, né, valioso, feito de ouro, no caso, que é o nosso exemplo, do que você procurar a criação individual dos seus valores e, de alguma forma, desenvolver a sua própria espiritualidade. O que revela, né, o culto ao bezerro de ouro e em confronto, né, com a nossa atualidade? Procurar resolver os problemas, buscando soluções externas, é a velha tendência do comodismo humano. Então o outro resolve para mim, a solução está fora de mim. Eu busco no ídolo a minha alegria, no meu time de futebol a minha satisfação, eu busco no meu político um ideal. Tudo isso é colocar em outro a possibilidade de te fazer feliz. É um engano. Por quê? Porque você transfere a outra em uma responsabilidade que ele não tem, de te dar uma satisfação, uma segurança, e você deixa de desenvolver a sua própria potencialidade, a sua capacidade de realização pessoal fica atrofiada, porque você coloca no ídolo da TV, no cantor, seja no que for, uma capacidade de te fazer feliz, que na verdade é transitória, é ilusória. E que, na verdade, só vai ser satisfeita essa tua ânsia, né, de realização quando você constrói teu próprio caminho de valor permanente. E o que é valor permanente? Aquilo que não se baseia em ídolo que esfarela, né? É que se baseia na tua própria construção interior. É a capacidade de ser feliz com aquilo que você é, sozinho, na tua ligação com os valores imortais e não no teu apoio transitório em valores materiais que hoje estão com você, amanhã não estão. Então não podem ser a tua fonte de segurança. Quer sejam bens materiais, carro do ano, emprego seguro, até a família em volta, que é tão importante, ou quer seja o ídolo externo. Um ator, um filme, um campeonato, um político, ou seja o que for. Se você não constrói a partir de você mesmo a tua segurança interior, teu caminho de conexão com a harmonia espiritual, com as forças positivas do universo, você está se baseando em bezerros de ouro, em ídolos que hoje estão com você, amanhã não estão mais. Nós fizemos um programa uns tempos atrás que era, se não me engano, o título a gente colocou lá como nossos ídolos e modelos, né? É muito grave essa situação do meu ponto de vista, porque além de haver um desvio, uma inversão da equação que acho que o Moisés, quando ele se rebelou lá, se irritou e foi lá e não sei como que ele destruiu aquele... De ouro é meio difícil de ter reduzido a pó. Mas consta lá no Velho Testamento, né, que ele destruiu. Por quê? Porque ele viu que as pessoas estavam realmente se apegando ao material e esquecendo de Deus. Ele tinha acabado de receber as tábuas da lei lá. Um conteúdo espiritual, né? Exatamente. Profundo. Mas o mais grave disso, porque se você citou bem, né, Jesus, só que Jesus é uma grande exceção. Existem outras pessoas que poderiam nos servir de modelo, de orientador, de um farol no nosso caminho, né? Existem vários espíritos desencarnados e encarnados também. Então, além da gente levar mais para o material, nem isso a gente consegue fazer, porque a gente está elegendo pessoas que são, desculpe o termo, de muito baixo nível, de uma moralidade totalmente duvidosa. As chamadas subcelebridades, aqueles que adquirem fama instantânea, que hoje tem e amanhã não tem, e que ficam se digladiando entre eles nas redes sociais, aquele debate todo que não tem fim, cada um querendo aparecer mais do que o outro. Então, a gente tem que tentar usar a razão, né, o bom senso, de fazer como Paulo, olha, tudo, como é que ele diz? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Né? Fazer essa seleção. Queria que você alimentasse mais um pouquinho sobre isso aí. É que nós temos que entender que, como você disse, na citação de Jesus, que é nosso guia e modelo, muitas vezes nós achamos que está muito distante de nós por ser um espírito perfeito. É difícil para nós mantermos até mesmo o nosso equilíbrio emocional. Imagina seguir todos os passos, fazer como ele fazia. Lógico, nós somos imperfeitos e por isso também o cuidado que nós temos que ter
ao tentarmos fazer como se fôssemos juízes daqueles que estão ao nosso redor, querendo que o outro seja perfeito, quando nós somos imperfeitos também. Nossos primeiros exemplos são os nossos familiares. Por que eu não posso tomar para mim como exemplo o meu pai, a minha mãe, uma tia, um irmão, que procura uma condução reta, embora não seja perfeito, mas eu vejo ali as qualidades que sobressaem. Nós podemos buscar no outro, como você disse, nós temos tantos exemplos que estão mais próximos, encarnados e desencarnados. Quantas vezes homenageamos aqueles que ainda estão na estrada conosco e aqueles que já partiram, porque foram pessoas que procuraram, enquanto aqui estiveram, se conduzir de maneira correta. Tinham defeitos? Tinham, como todos nós temos, mas aí eu posso. Eu lembro muito bem de um conselho da minha mãe, que ela falava assim, que às vezes nós trocamos dos relacionamentos, nós trocamos apenas de problemas. Porque ao invés de nós validarmos o que aquela pessoa traz consigo de ruim, nós devemos trazer à tona, ressaltar as qualidades, as boas ações, os conselhos que aquela pessoa está conosco, que traz para nós e que nos mostra nas suas atitudes. Assim como nós temos junto de nós tantos oradores que muitas pessoas não conhecem, quantos coordenadores de grupos de estudos falando das nossas casas, e às vezes nós não damos valor. Por quê? Não, vamos chamar fulano, que fulano é internacionalmente conhecido, trazendo o quê? Qual é a importância que eu estou dando? Realmente é o conteúdo que importa? É o que aquela pessoa pode agregar de valores? Ou é porque eu quero aparecer, quero colocar para todo mundo ver que eu estive ao lado de fulano, de cicrano, né? Então, nós damos ainda muito valor para o externo. Aquilo que a Rose disse, né? Cultuamos o que está fora de nós. É mais fácil. Talvez até pela transferência, claro, pela falta de segurança naquilo que nós já temos de bom e de acreditar que nós somos capazes, porque a nossa cultura também sempre foi aquela de você não é capaz disso, você não pode. No Brasil, o estrangeiro vale mais. Vale mais do que importado é mais importante, né? Ao contrário da Inglaterra. Sim. Que também não tem seus defeitos. O que nós precisamos lembrar, né, nisso? Nós pomos fora de nós as soluções, a satisfação, a alegria e, na verdade, nos desvalorizamos. Quando nós elegemos um ídolo externo é porque nós nos sentimos incapazes. E, na verdade, nós todos somos igualmente capazes, né? Quando nós endeusamos até um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Madre Teresa, né? Por mais que admiremos as boas qualidades que eles têm, mas exigimos deles padrões de perfeição que são incompatíveis com a realidade humana, o que é cruel, e colocamos neles expectativas que não são reais, né? O que nós estamos fazendo? Bem o que você colocou, transferindo. Nos sentimos incapazes de realizar o bem por nós mesmos e esperamos de outros que tragam soluções, padrões e modelos que nós estamos longe de merecer ou de atingir. Enquanto que Deus nos criou todos igualmente capazes e competentes. Eu não posso sair por aí fazendo palestras brilhantes, né, como alguns, ou psicografando obras como outros, mas eu posso alfabetizar uma criança no meu bairro. Eu posso conduzir um estudo do Evangelho no meu grupo de estudos. Posso pesquisar alguma coisa da obra básica, posso levar uma sopa para o necessitado, uma cesta básica para alguém que precisa. Posso visitar um familiar que eu sei que é pobre e está doente e levar o socorro. Essas são realizações, acreditamos nós aos olhos de Deus, igualmente importantes, igualmente valiosas e que nos capacitam a contribuirmos eficazmente para um mundo melhor, dentro da nossa realidade, sem esperarmos que deuses, né, estejam junto conosco e resolvendo as nossas questões, o que é absolutamente incompatível com a ideia espírita de que nós temos um desenvolvimento pessoal a executar e somos responsáveis por ele. É comum a gente
falar no nosso meio que tentando chamar as pessoas que estão iniciando na doutrina espírita e às vezes até por outros segmentos religiosos, de que nós devemos sempre raciocinar que nós somos um espírito com um corpo e não um corpo que tem um espírito. Nós temos que fazer essa priorização, né? Concordo que melhor ainda, o que a Rosa está passando como receita aí é perfeito, fazer o bem aos outros. Mas a gente pode começar por nós mesmos. O processo de espiritualização passa por alguns passos, talvez os passos iniciais, em você se cuidar melhor. Então, o que acontece? Se você deixar o materialismo, a vida material em plano secundário, atendendo às necessidades apenas básicas do teu sustento, do teu bem-estar, dos cuidados com a família, as responsabilidades de trabalho, responsabilidades sociais, mas achando tempo para que você tenha tempo para meditação, que você faça as orações diárias, que você cultive boas leituras, que você procure se aperfeiçoar isso e se espiritualizar. É pensar em termos como espírito, como eu falei há pouco, que tem um corpo, e não procurar satisfazer sempre primeiro as necessidades do corpo, e se sobrar um tempinho, aí eu vou lembrar que Deus existe, que tem gente que não lembra nem que Deus existe, só lembra quando o calo aperta, né? Quando vem a provação difícil, a expiação. Então, é essa a necessidade. Não precisa querer se santificar de um momento para outro, não precisa viver só dentro da igreja, não precisa se fanatizar pela religião, não precisa estar falando em Jesus, em Deus o tempo todo, mas é importante que a pessoa entenda que ela está aqui temporariamente, em trânsito pela Terra. Um programa de e que a pátria espiritual é outra. Tem um tempinho para você complementar. Um tempo atrás nós falamos sobre a questão da religiosidade. É isso que você está falando agora. Nós não precisamos estar num determinado espaço para nós nos sentirmos bem, nos realizarmos. Precisamos trazer para nós, nos encontrarmos, construirmos, né, o nosso melhor, o nosso bem-estar, querer estar conosco. Tem coisa melhor do que você se sentir bem com você próprio, se amar, sabe? Eu tenho esse defeito, esse ou aquele vício, mas eu estou em vias de reparação comigo mesma, porque a partir do momento que eu vou me beneficiando dos conhecimentos, que eu vou me beneficiando da vivência com o outro para que eu possa ser melhor, se eu melhoro, o outro também vai melhorar, não é? Porque tem uns que dizem que, inclusive, o outro não existe nesse sentido, porque nós temos que partir de nós. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o outro, como você falou, e esquecemos que nós temos que partir do indivíduo, daqui para lá. Então, buscar esse bem-querer, fazer com que nós sejamos melhores, com que nós entendamos, e aqui não estamos falando que não é importante qual é a dificuldade ou se é errado eu querer ter uma casa boa, um carro bom, um trabalho, nada disso é ruim, mas é o tempo que nós disponibilizamos para vivenciar tudo isso. Meus amigos, fica aí o nosso recadinho do dia para a meditação de vocês, já que eu falei meditação, e a nossa também, e como a gente precisa. Tá bom? E segue os demais quadros do nosso programa de hoje. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de 3 virtudes maravilhosas que Jesus trouxe como modelo: a mansuetude, a afabilidade e a doçura. Bem, eu vou ler um trecho aqui
do capítulo 9, que é Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. O capítulo inicia com 3 citações. A primeira diz assim: Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Está em Mateus, versículo 4, capítulo 5, versículo 4. Em seguida, ele traz: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui, no Evangelho, a explicação seguinte é maravilhosa porque esclarece esses pontos. Será que a pessoa precisa ser omissa? Será que ela precisa ser sempre tão dócil? Será que ela não tem que trabalhar também, né, muitas vezes colocando de uma maneira assertiva? Será que ela não será passada para trás? São dúvidas que surgem com esse tema. E a gente percebe que hoje em dia as pessoas usam a forma agressiva de conversar, a imposição, o direcionamento que agride e afeta o outro. Na sequência, então, do Evangelho, a explicação para essa fala de Jesus vem. Com essas máximas, Jesus tornou a lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Ele tornou leis. Então, se quisermos agir dentro da lei de amor trazida por Jesus, nós precisamos treinar essas virtudes. Nós precisamos compreendê-la num primeiro momento e depois precisamos colocá-la em prática. Veja bem, quando falamos de comunicação não violenta, um tema bastante recente e muito estudado pelos pesquisadores da psicologia, da sociologia e das áreas da filosofia, nós não estamos querendo dizer que a pessoa vai deixar passar, ela apenas precisa modular a forma como ela está falando. Então, se ela trabalhar dentro da mansuetude do coração, do seu coração, fazendo com que a sua fala seja esclarecedora, mas não punitiva, seja uma fala que ajude a outra pessoa a olhar o que está acontecendo de errado. Ela não estará agredindo a outra pessoa. Por isso, é uma habilidade que nós desenvolvemos. Quando nós estamos falando sobre isso, então, nós não precisamos entender que a pessoa tem que deixar que o outro a conduza ou que ela seja uma pessoa que vai deixar o outro tomar a conta de sua vida e não vai se impor de maneira alguma. Ela pode sim se impor, ela pode ser assertiva, que é uma das habilidades sociais, ela pode aprender a comunicar de uma maneira mansa, de uma maneira fácil de condução, que facilite o contato com os demais. Quando nós lemos toda essa parte aqui do Evangelho, vai ficando mais claro que isso está dentro da lei de amor. E quando nós somos caridosos, naturalmente, nós exerceremos para o outro essa comunicação. Trabalharemos na mansuetude, que é aquela pessoa que não está querendo agredir o outro, não está querendo impor ao outro, que não está querendo direcionar o outro para aquilo que ela pensa ser verdadeiro. Quando nós pensamos também nesses comportamentos que levam em consideração a afabilidade, a doçura e a mansuetude, nós estamos falando, portanto, da lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Quando nós estamos treinando isso com o nosso próximo, nós estamos, por consequência, sendo caridosos. Nós estamos nos colocando no lugar do outro, porque não gostaríamos que falassem de maneira agressiva conosco, não é verdade? Por isso, quando nós conseguimos colocar em prática essa parte tão valiosa, tão preciosa do Evangelho, nós estamos dentro da lei do amor. É isso que precisamos pensar, meus irmãos. A cada fala, será que estamos agredindo o outro, impondo ou sendo inassertivos? Ou estamos e podemos treinar esse outro caminho que traz a felicidade? Por isso que com Jesus o jugo é sempre leve. Muita paz. Olá, amigos!
Hoje, no Espiritismo Responde, nós temos uma pergunta muito interessante, que vira-mexe, nós escutamos as pessoas fazerem, brincarem, e tem muitas pessoas que têm curiosidade e levam adiante essa curiosidade. Não importa se é espírita ou não. É o seguinte: como posso saber das minhas outras encarnações? Eu tenho acesso ao que eu fui no passado? Então nós iremos começar respondendo assim: existe cientificamente sim uma terapia de vidas passadas ou de regressão de vidas passadas. É terapia com o objetivo de procurar aonde está lá no passado traumas, fobias, para serem tratados hoje. Então, tem pessoas que se encontram em quadros de sofrimento extremo, de depressão, de fobias e que não tem uma explicação lógica na atualidade. Então, a terapias de vidas passadas vai buscar lá no passado com o objetivo de sanar esse sofrimento. E essa técnica é uma técnica de terapia. Ela já existe, né? Os seus precursores foram um espanhol e um francês, em 1887. E o interessante é que a terapia de vidas passadas, ela não é religião, ela não está ligada a nenhuma religião, a nenhum segmento. Ela é ciência, é tratamento. E o que a doutrina espírita tem para nos dizer? Como eu posso saber? Tem necessidade? Então, lá na questão 392 do Livro dos Espíritos, tá, senhora? Vou ler aqui para nós sermos bem fiéis, né? É o capítulo que vai falar sobre o esquecimento do passado. Porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Para que ele possa ser dono de si, porque ele vai renascer cheio de esperança, porque ele ficou na erraticidade, que é no plano espiritual, se preparando para retornar. E esse esquecimento do passado, ele é importante, porque assim, ele não tendo conhecimento dos seus erros, dos seus equívocos, daqueles que estiveram em caminho e que brigaram bastante, ele vai construir uma relação nova. E aí, né, há perguntas ali, a 393 também, vai falando assim, a 395, quem quiser aprofundar, leia esse capítulo. Né? Ele vai perguntar como pode o espírito esquecer o passado e melhorar o futuro no presente. É porque ele vai nascer com outra bagagem, né? Mais burilada. Cada encarnação o espírito vai progredindo, vai se preparando e vai se melhorando. E ele pode um dia ter conhecimento de quem ele foi? Sim, cada vez que ele for ficando mais evoluído, ele vai ter a oportunidade, sim, de saber quem ele é. Mas isso nós ainda temos muito que evoluirmos, que melhorar. Querer saber quem fomos no passado apenas por curiosidade ou por vaidade não nos acrescenta em nada. O importante é nós fazermos o nosso melhor hoje.